Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. O meu nome é Marcos Ripper e nesse vídeo você vai ver como fazer um agrupamento de situações semelhantes em uma lista de dados. Como assim? Vejamos que no exemplo que nós vamos considerar aqui, nós temos uma série de documentos que geraram uma série de contabilizações. E o João, da contabilidade, ele precisa reverter essas contabilizações. Mas para ele reverter essas contabilizações, ele vai precisar analisar cada uma delas para saber como ele vai revertê-las, ok? Como ele vai ajustar esses lançamentos. E como é que nós vamos agrupar esses lançamentos se eles são diferentes, se eles são situações diferentes? Explicamos. Vejamos o exemplo da nossa base de dados. Vamos dizer que ele esteja assim. Tá? Esse aqui é o número do documento. Esse aqui é o número da conta contábil, onde ele está fazendo débito ou crédito, e aqui os valores. Ok? Como você pode perceber, já de logo de cara, os lançamentos contábeis eles são diferentes, em contas diferentes, com débito e crédito diferente, né? Com saldo vai dar diferente, são situações diferentes, e eu preciso que eles sejam agrupados. No nosso exemplo, são 562 linhas, com cada um com uma situação diferente. A solução para isso, manualmente, seria vir aqui e tentar analisar assim, esse cara aqui é igual, parecido com esse outro, sei lá, esse outro aqui de baixo, não sei. Daí tem que ficar olhando, tá? Mas com essa solução que você vai ver aqui, você vai conseguir fazer agrupamentos de dados independente do tipo de agrupamento que você quiser. Esse é só um exemplo do contábil, mas você pode se aplicar em qualquer coisa, tá? E eu achei bem interessante porque é uma forma de agrupar esses dados, classificá-los, na verdade, de uma forma mais rápida e inteligente, tá bom? Vamos ver aqui então como fazer isso. No exemplo, ele vai ficar assim, olha. Esses que são os grupos. Se você vir aqui e baixar e selecionar um aqui, você vai ver que os lançamentos contábeis são semelhantes, olha só. Todos são iguais, tá vendo? Então foi possível que com esse método eu conseguisse agrupar todos aqueles que tivessem uma situação semelhante. Esse aqui do grupo 8, por exemplo, o grupo 48, né? O grupo 128, olha. Ó, situação diferente. 336, só tinha um. 512, tinha essa outra situação. A nomenclatura do grupo, vocês já vão entender porque ela está assim. Olha só, esse como é que era e como ele agrupou perfeitamente. Tá bom? E o 8, tá? Então são situações que ele vai acabar agrupando, filtrando, classificando eles em conjunto, tá? Então vamos ver como a gente pode fazer isso. É muito mais uma questão de técnica do que uma questão de conhecimento, tá bom? Olha só, essa é a nossa base de dados limpa. O João recebeu essa lista de dados e disseram para ele assim, olha, classifica, dá um jeito nisso aqui, que esses lançamentos precisam ser revertidos. Mas para revertê-los corretamente, o João precisa entender como é que eu vou agrupar esses lançamentos para poder revertê-los. Tá bom? Vamos ver aqui então. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é uma tabela dinâmica para a gente pegar esses dados. Eu vou dizer que ela seja fixa, tá? Mas poderia ser assim também. Ok? Selecionar a coluna toda. Eu vou trabalhar assim só para não ficar aparecendo vazio lá. Então tá. Vamos colocar aqui então o documento, a conta contábil, o valor aqui no valores e débito e crédito. Ok? Aqui está a soma de conta. Soma está ok. Perfeito. Tá bom? Deixa eu ver se está certo aqui. Ah, eu não botei o valor aqui. Volta. Valor. Agora sim. Tá? Então tem aqui os lançamentos contábeis com os respectivos valores de débito e crédito. Dessa forma aqui. Ok? Vamos fazer algumas modificações na tabela dinâmica. Opções tabela, totais e filtros, tira. Exibição, coloca layout clássico de tabela dinâmica. Dá um ok assim. Botão direito aqui, configurações de campo, layout de impressão, repetir rótulo de linhas, rótulos de itens. Ele vai repetir esses itens aqui. Ok? Botão direito, configurações de campo, nenhum, ok. Ele está muito parecido com uma lista, tá bom, de dados. Eu quero que ele fique dessa forma para eu poder trabalhá-los. Agora nós vamos criar, vamos chamar isso aqui de análise.
E aqui nós vamos criar mais uma que nós vamos chamar de configuração. Pode ser, configuração. Ok? Aqui em análise, nós vamos pegar todas as contas contábeis que nós temos. Pode ser por aqui ou até pela outra lista. Colar valores. E aqui em dados, remover duplicatas. Vai dar um ok. E vai sobrar apenas esses. Ok? Só o número da conta. Agora que vem o truque. A gente vai fazer uma multiplicação dos dados quando tiver valor no débito ou no crédito, de acordo com um valor específico. E esse valor específico vai ser o seguinte: 1, 2, até 8 aqui, 9, e aqui a gente vai preencher série, ok? Até o 16. Então, se tiver um débito, um crédito nessa conta aqui, ele soma 1, ele coloca 1 o valor. Se tiver um crédito nessa conta aqui, ele coloca 2. Se tiver um crédito nessa conta aqui, coloca 3. Se tiver um débito nessa conta aqui, coloca 9. Se tiver um débito nessa conta aqui, coloca 10. Simplesmente isso, por enquanto. Vamos colocar aqui em cima, vamos aqui para cima. E nós vamos colocar o seguinte. Vamos só assim direto. Igual C, C3, certo? For maior do que 0, então, PROC-V, abre parênteses, B3, que é o valor que eu vou procurar naquela lista ali, o número da conta contábil, tá? Vou até travar ele aqui, ó. B3 pode ser assim, ponto e vírgula. E nós vamos a matriz tabela e nós vamos pegar só esses caras aqui. Não precisa pegar a coluna toda, mas se quiser, tanto faz, tá bom? F4, ponto e vírgula, 2, porque eu quero que ele retorne a segunda coluna que eu tenho aqui. Ok? Ponto e vírgula 0, fecha parênteses. Se não, e o valor que eu vou colocar para ele ali, ó, se não 1, tá bom? Esse 1 é porque se ele não achar, ele tem que multiplicar também por alguma coisa. Se eu botar 0, ele vai matar toda a nossa fórmula. Vamos apertar 2 vezes aqui, olha só. Então ele veio aqui e pegou, quando tem valor, por exemplo, essa conta aqui, 211, ele vai vir aqui e pegar o 2, tá bom? Essa outra conta aqui, 201, ele vai vir aqui e vai pegar o... Opa! Ah não, desculpa. 03, ele vai vir aqui e vai pegar o 4, ok? E assim por diante. De forma análoga, a gente vai fazer aqui para o débito. Eu vou fazer de novo, se você não pegou da primeira, você vai entender agora, ok? Então, teste lógico, se D3 for maior do que 0, então, PROC-V, abre parênteses, A3, ponto e vírgula, procurando na matriz tabela essa aqui, ok? Ponto e vírgula 2, 3 no caso, que eu quero que ele retorne a terceira coluna, que é o C aqui, ponto e vírgula 0, fecha parênteses, se não, 1, fecha parênteses novamente. Opa, desculpa, faltou dizer que era o B3 e não A3. Clicamos aqui e agora a gente tem uma lista desses valores também a partir do 9 até o 16. Pronto, essa é a primeira parte. Ela não resolveu ainda o problema, mas ele vai resolver. Agora a gente vai pegar esse documento que tem aqui, vamos colocar aqui em configuração, e nós vamos colar valores. E nós vamos criar aqui uma lista de valores únicos. Vai clicar aqui em valores únicos, vai dar um OK, tá bom? E agora é que a gente vai classificar eles. Fazendo o seguinte, nós vamos multiplicar cada um desses, o 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 1 vezes 6, mais 9 vezes 10 vezes 11 vezes 1 vezes 13 vezes 1, tá bom? Pode ser até uma multiplicação ou uma soma, tanto faz para somar os dois. Mas o importante é que nós vamos multiplicá-los. A situação é que nós vamos ter grupos únicos, né? Porque a multiplicação dificilmente vai ter o mesmo número, né? Para as situações aqui. Muito, muito difícil mesmo, tá? Então, dessa forma a gente consegue fazer esse agrupamento. Vou mostrar agora como fazer o agrupamento, que é uma técnica de uma matricial. Nós vamos usar a função multiplica todos os números por todos os argumentos. Ele vai pegar todos eles e vai multiplicar um por um, como eu estava falando, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Ok?
Mas quando que a gente vai somar? Somente quando for daquele número ali, por exemplo, desse número de documento. Multi, C, abre parênteses, o teste lógico é C. Esse cara aqui, fecha F4, né? For igual a esse aqui, que é o número, né? Ok? Então, certo? Então, se aquela lista for igual a essa aqui, então, vamos vir aqui novamente e vamos pegar agora a multiplicação da coluna E. F4, ok? Fecha parênteses e fecha de novo e dá um Enter. Ctrl Shift Enter, tá? Seguinte, quando a gente trabalha com matricial, a gente não dá um retorno no C, tá bom? Senão ele dá problema. Não vai funcionar corretamente, tá? Porque as situações onde ele fosse errado, onde ele não atendesse aquela situação, ele ia acabar retornando. O falso ele é ignorado nessa lista aqui, ok? Nesse cálculo. O falso ele é ignorado. Mas se você botar um valor lá, por exemplo, um zero ou qualquer outra coisa, ele vai utilizá-lo também, tá? E vai acabar multiplicando e dando um maior problema, tá bom? Então aqui, na nossa análise, ele vai criar uma lista única de valores nessa situação aqui, ok? Olha só, dando F9, ele vai mostrar aqui uma lista com todos aqueles itens. Se ele é falso, se é verdadeiro, tá bom? E a cor, depois no final, ele vai acabar retornando esse cara aqui com os valores. Aparentemente está botando tudo falso, não sei por... Ah, está aqui em cima, tá, desculpa. Aqui em cima está aparecendo os valores, 1, 2, 3, só esses, os outros são falsos. E nesse caso ele ignora, tá bom? Agora deixa eu fazer de novo esse aqui só para vocês verem. F9 para ele mostrar, se vocês quiserem ver também. Olha ali, ó, verdadeiro, 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 verdadeiro. Então todos esses que são verdadeiros, ele vai acabar retornando nessa lista aqui, ok? E daí por isso que ele retorna ele está retornando todos os valores, né? Mas ele vai pegar só o 1, 2, 3 e 4, até desse aqui, dos primeiros itens, porque é os que tem verdadeiro. O resto vai ser tudo falso, ele vai ser ignorado. Agora nós vamos multiplicar também pela outra segunda coluna. Multi, abre parênteses, C, abre parênteses, teste lógico. Vamos pegar aqui a nossa lista de valores, documentos. F4, for igual a esse número de documento. Então, agora eu quero que ele retorne essa outra coluna, a coluna F, ok? F4, fecha parênteses, Ctrl Shift Enter, ok? Aqui a gente fez uma multiplicação, mas poderia ser também uma soma, ok? E daí a gente tem os valores ali. Se você der um duplo clique, você vai ver que você vai ter os agrupamentos de cada um deles. Olha ali. Cada um deles tem um número diferente, indicando que eles são situações diferentes. E dessa forma a gente consegue agrupá-los. Agora voltando em lançamentos, a gente consegue fazer o seguinte. Para concluir o nosso trabalho, a gente pode fazer aqui, clica aqui em grupo, igual, proc_v, abre parênteses, documento, ponto e vírgula, aqui, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, fecha parênteses e dá um Enter. Ctrl 1, geral, né? Ok? Perfeito. E agora a gente já tem o grupo ao qual eles pertencem. Eu vou criar nesse caso aqui, ó, você já pode copiar, colar valores e acabar com toda essa análise que foi feita para até jogar fora. Eu vou fazer um novo, tá? Isso nós vamos chamar de relatório e vou deixar assim para você poder analisar e entender exatamente como funcionou tudo. Ok? Tabela dinâmica. Selecionamos aqui. Nós vamos fazer praticamente a mesma coisa. Vamos botar grupo, documento, conta contábil, valor, débito e crédito. Ok? Vamos mudar de novo opções tabela dinâmica para tirar o total e filtro. Vou colocar em layout clássico. Vamos tirar esse aqui também, configurações de campo nenhum, para ele não aparecer aquele total ali. Ele vai ficar assim agora, ok? Já podemos ver que pelos grupos eles são iguais mesmo, olha. Tá vendo?
Todos estão acontecendo a mesma coisa, exatamente, as mesmas contas, no mesmo débito e crédito, ok? São situações semelhantes. Agora a gente consegue também fazer o seguinte, vir aqui em análise, filtros, segmentação de dados e colocar aqueles que a gente quer, por exemplo, conta contábil, grupo, né? E documento. Coloca aqui e a gente consegue analisá-los. Eu vou fazer mais uma coisa aqui na tabela dinâmica, que eu também não gosto que ela fique mudando tamanho, assim, tá vendo? Não é legal. Por isso, se você não gosta disso, você pode vir em opções, tabela dinâmica, tá? E vir aqui em ajustar automaticamente, desmarca ele. É bastante irritante aquilo ali, na verdade. Olha, e assim você consegue agora agrupar aquelas situações que são semelhantes, como a gente tinha mostrado anteriormente. E assim o João, em 15 minutos, que foi o tempo desse vídeo, conseguiu fazer um agrupamento. O legal é que é independente da quantidade de valores, independente do tamanho da tua lista. Isso aqui se aplica em várias situações que você vai ter. Situações de você ter que classificar uma determinada algo que aconteceu, algo que determinadamente aconteceu. Eu já tive várias situações e eu vou te falar que, infelizmente, naquela época eu não tinha muito conhecimento. Acabei fazendo na mão, o que é bem inaceitável hoje, tá? Então, dessa forma aqui a gente conseguiu resolver o problema, certo? Em 15 minutos, ok? Eu achei legal passar essa técnica para você, espero que te ajude realmente na tua vida profissional, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê um curtir, compartilhe, por favor, nas redes sociais, deixe seu comentário, né, se você achou legal, tal ou não, e sugestões também são sempre bem-vindas. Acompanhe o nosso blog guiadoexcel.com.br, tá? A gente está sempre com novidades e a gente vai ter cada vez mais produtos também, serviços, né, que vão nos ajudar, vão ajudar você, né, a crescer na sua empresa, a ter mais autonomia, a ter mais velocidade no que você faz. Tá bom? Um forte abraço para você, tudo de bom e uma ótima semana.